Aleluia. Em Gênesis 1:26 está escrito: então Deus disse, façamos... Pode continuar aí, gente. Eu só não estou me ouvindo direito. Eu acho aqui. Em Gênesis 1:26 está escrito: então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. E eu quero te convidar agora a você tomar posse desse domínio, porque você tem domínio sobre a sua alma para colocar ela no lugar. Você tem domínio sobre o seu corpo e colocar ele no lugar, mandando embora todo cansaço, mandando a sua alma se aquietar. Você tem domínio sobre as distrações. Você tem domínio para não se distrair com quem está chegando. Então eu gostaria que agora você tomasse posse desse domínio e que você diga: alma se cale, distrações cessem, dor vá embora, cura se manifeste, corpo obedeça e se renda ao Senhor. E eu gostaria que você cantasse novamente essa música, dominando o seu corpo, dominando a sua alma, porque Ele é tudo. Jesus, Ele é tudo para nós. Rei amado, se entregue, se conecte, não se distraia, domine e se renda. Domine a sua alma e o seu corpo a se render, assim como o seu espírito deseja. O seu espírito deseja se render ao Senhor, em nome de Jesus. Nada se compara a Ele, nada se compara, amados. E esse domínio, Ele está dentro de nós para ser usado. É uma prática que tem que ser diária. Ei, não tem ninguém aqui perfeito. Nós caminhamos para a perfeição, então todos os dias nós temos que tomar o controle e dominar o que precisa ser dominado nesta terra. Seja o nosso corpo, seja a nossa alma, seja a nossa casa. Esse governo está dentro de nós. Esse governo sobre as situações não podem nos abalar. Elas não podem nos abalar. E o governo, a decisão sobre as situações está em nós. Se nós vamos deixar abalar ou não. Então não há, ninguém está passando aqui por uma morte de cruz. Ninguém está passando aqui por chicotadas. Ninguém está passando aqui por isso, amados. Então existe um governo dentro de nós para operar nessa terra. Ei, abra sua boca e fale. Abra sua boca e fale. Você é a imagem e semelhança do Pai. O domínio está dentro de você. O governo está dentro de você para operar tudo que é necessário neste lugar. Na sua casa, no seu trabalho, na sua família, o domínio está dentro de você. A autoridade já nos foi dada em Cristo Jesus. A autoridade já nos foi dada. O governo já está em nós. Ele já está em nós. Não há mais nada que você tenha que fazer a não ser exercer esse domínio, a não ser exercer esse governo, porque ele já está em você. Ele já está em você. Em nome
nome de Jesus, uma consciência desse domínio, uma consciência do poder de Deus. Ei, nós somos semelhantes. Se somos semelhantes, nós temos o poder de Deus em nós para passar e curar. Nós temos o poder de Deus em nós para a nossa sombra curar. Nós temos esse poder. Nós somos semelhantes. Aleluia. Aleluia. Ore bracere quebrou, xere quebra braço. Aleluia. Nós somos semelhantes, a imagem e semelhança. Então nós temos que fazer as mesmas coisas, frutificar da mesma forma, operar da mesma forma, igual a fonte, a natureza que está dentro de nós. Sabe, amados, e essa consciência, ela tem que ser diária. Para qualquer um de nós, seja de um novato que acabou de entrar aqui, que ainda nem conhece, e vai conhecer Jesus e começar a operar nessa natureza, até o mais antigo aqui de conhecer ao Senhor. E é uma prática diária, todos os dias. Se um dia nós falharmos, no outro a gente precisa se posicionar. O que nós não podemos fazer é desistir, porque a vontade de desistir, ela chega para qualquer um aqui. Ela chega, a vontade de chutar o balde, chega. Cansei, chega. Mas o que nos diferencia como filhos é como nós reagimos a situações. Se você chutar o balde agora, o seu problema vai continuar. E ele vai continuar. E ele vai piorar. Porque não tem como ser melhor sem o Senhor. Então não importa a situação que está. Se você já chutou o balde, pega o balde de volta. Pega ele de volta e começa, não, eu vou mudar essa situação. Porque eu tenho domínio pela palavra. Eu tenho domínio pelo nome de Jesus. O domínio é nosso. Ei, o domínio desta terra é nosso. Nós falamos e acontece neste lugar. Nós falamos e acontece no reino dos céus. Nós falamos e acontece. Ei, pode falar o que for. Nada se compara a Jesus. Nada se compara ao nosso Deus. Não há poder maior neste mundo do que o nosso Deus. Não há poder maior para operar. Não há poder maior para operar. Sabe, nestes tempos, é chegado o tempo de nós declararmos: Espírito imundo, vai embora. Doutrinas de demônios, cessem. Saiam daqui. Espírito dominador, cesse, vai embora, você não tem autoridade. Existem 2 livros que nós precisamos ler nestes tempos. Um é Espíritos Dominadores, Doutrinas de Demônio, que você vai entender muita coisa do que está acontecendo no mundo de hoje. E como nós, como crentes, temos que nos posicionar. O outro é Os Últimos Dias, eu não lembro o título dele inteiro, mas é Os Últimos Dias do Rick Renner. Ei, nós temos que nos posicionar neste domínio. Porque se nós não nos posicionarmos neste domínio, ei, de que adianta? Temos que ser intencionais, intencionais e intensos em mover as circunstâncias, em mover a nossa alma, em mover o nosso corpo. Porque o cansaço chega, o desânimo ele chega, mas ele não pode permanecer. Ele tem que se render à palavra do Senhor. E deixa eu te dizer, amado, se você não se posiciona, não vai mudar a realidade. O desânimo vai permanecer. Se você não disser tristeza, vai embora em nome de Jesus. Ela vai permanecer. Mas sabe, nós temos que nos encher dessa autoridade que nós temos no nome de Cristo. Nos encher da consciência do poder que opera em nós. Para nos movermos e as coisas acontecerem. Porque não adianta você ser um papagaio. Não adianta você ficar falando, vai embora. Não estou dizendo que é a intensidade da sua voz. Mas eu estou dizendo que é a intensidade da sua fé. É a sua fé falando. Chega. Sabe, nós precisamos nos indignar com algumas situações.
Se você quiser, você senta. Se você quiser ficar em pé, você fica em pé. Vocês, eu preciso que vocês fiquem por aqui. Mas sabe, é a intensidade da sua fé que vai operar. É a intensidade da sua fé. É a consciência desse domínio, desse poder, desse governo que está dentro de nós. E se a gente não renova a nossa mente com a palavra, dia após dia, isso vai se perdendo. Porque você começa a lidar com as circunstâncias, você começa a ouvir, e você começa a se perder naquilo, no dia a dia, na correria, nas frustrações. Aleluia. Continua tocando aí, gente. Quero ouvir vocês aí, hein? Aleluia. Aleluia. Nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. Eu vou ler um trecho aqui para vocês de um texto do Jânio. Esqueci o sobrenome dele. César, isso. Que ele diz o seguinte: ser semelhante nos textos da criação em Gênesis se refere a ter a mesma capacidade de fazer o que o outro faz, ter a mesma inteligência, sentimentos e capacidade de governar por isso. Gênesis 1:26 continua: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos. Entende que a semelhança é ter os mesmos sentimentos, é você ter a capacidade de fazer o que Deus faz, é você ter a inteligência. Ei, nós temos que sentir e nos mover conforme Deus. A compaixão que existe em Cristo Jesus tem que haver em nós. O amor, ele tem que acontecer e transbordar como em Cristo em nós. O socorro bem presente. Essa semana o pastor Antônio está lá em casa, né, nos ajudando lá com a pintura da casa. E ele saiu, eu fiquei sem chave. Aí eu estava lá com uma moça que estava fazendo as minhas unhas. E aí ele saiu, eu fiquei sem chave. Eu fiquei sem chave e tal. Aí ele chegou. Eu falei: pastor, você foi um socorro bem presente, né? Ele é como Deus, o socorro bem presente. Nós temos que ser semelhantes a Ele. Eu falei: já está pregando a ministração das quintas-feiras. Ei, é isso que nós temos que ser, amados. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu vou pedir um favor para vocês. Orem em outras línguas, por favor. Amém? Aleluia. E você se conecte aí com a palavra, porque o Senhor vai fazer grandes coisas. Amém? Aleluia. Em 1 João 2,6 diz: quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Em Filipenses 2,4 diz: não procurem apenas os próprios interesses, mas procurem também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada em Cristo Jesus. Deus, Ele salvou o nosso espírito através da morte de Cristo Jesus. Mas nós temos que salvar a nossa alma todos os dias, porque a nossa alma, ela permanece igual a partir do momento que nosso espírito é renovado. Entende? E nós temos que fazer um trabalho de salvá-la, para que nós tenhamos as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos que houve em Cristo Jesus. Amém? Em Provérbios 23:7, está escrito que como o homem pensa, assim ele é. Então, se você tem dificuldade de amar, se veja amando. Se você tem dificuldade de ser generoso, se veja sendo generoso. Além de se mover e forçar a sua alma a fazer o que é necessário fazer para ser generoso, para ser bondoso, para ser amoroso, você se veja dessa forma. Porque a palavra diz: conforme a gente se vê, assim nós somos. Amém? Em 1 João 4,17 diz: à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos a confiança no dia do julgamento, pois viveremos como Jesus viveu nesse mundo. Ou seja, à medida que permanecemos em Deus, que renovamos a nossa mente, que alimentamos o nosso espírito para que sejamos movidos e guiados pelo Espírito de Deus, esse amor, ele vai se aperfeiçoando, se tornando perfeito.
à medida que permanecemos em Jesus. Amém? Aleluia! E nós vamos fazer algumas coisas. Por isso que eu falei, vamos ser rápidos aqui. Eu gostaria que você se levantasse, já deu para dar uma descansada. Já trouxemos a base aqui da palavra, de que nós temos que viver em Deus, que nós temos que permanecer nele, que devemos renovar a nossa mente. E agora nós vamos praticar. Sabe, amados, enquanto eu orava a respeito do culto e buscava no Senhor as direções do que era necessário fazer, o que o Senhor gostaria de comunicar ao nosso coração, porque deixa eu te dizer algo, eu estou pregando mais para mim do que para qualquer um aqui, sabe? Porque eu tenho que ter consciência todos os dias que o domínio está dentro de mim, que eu tenho domínio sobre as minhas emoções, sobre o meu corpo, sobre como eu vou lidar com as situações. Eu tenho que todo dia governar a minha alma, a minha casa, junto com o meu esposo, e a minha confiança em Deus, ela tem que se mover, ela tem que se manifestar. E essa consciência de domínio, essa consciência de governo, ela só existe se você confiar em Deus. Porque se você não confia em Deus, como é que você vai ter a fé necessária para crer que Ele é fiel à palavra dEle e que vai acontecer o que você está dizendo? Sabe por quê, amados? O maior interessado que a palavra de Deus se manifeste, que o reino de Deus se manifeste, é o Senhor. Ele é que se responsabiliza pela palavra dEle. O nosso papel é ter a fé, é falar fé, é fazer as coisas acontecerem neste reino pela palavra, pelo posicionamento, por como nós vamos lidar com as circunstâncias. Pode parecer que está tudo indo por água abaixo, mas deixa eu te dizer, Deus, Ele é muito bom em dupla honra. Ele é muito bom em fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Ele é mestre em operar o impossível. Ele é poderoso para fazer abundantemente mais. Abundantemente mais. O que é necessário que se faça. O que é necessário que mude na sua vida. Que Deus não é poderoso. Ele é poderoso para criar quando não existe nada. Ele é poderoso para mudar uma situação que existe. Ele é poderoso para fechar uma porta e abrir outra porta. Ele é poderoso para fazer uma perna crescer. Ele é poderoso para mudar uma situação de repente. Ele é poderoso para uma ligação acontecer e mudar a sua vida. Ele é poderoso para o dinheiro chegar. Ele é poderoso para curar o enfermo. Ele é poderoso para manifestar a justiça e a paz. É justiça que você precisa. É justiça que você precisa. Ele é poderoso para se mover na justiça. Ele é a própria justiça. Ei, é o medo que você tem que vencer. O amor lança fora todo medo. E Ele é o próprio amor. Ei, o que você precisa vencer, o que você precisa romper? O seu domínio. Ele disse que o domínio é nosso, o governo é nosso, através do Espírito de Deus, do nome de Jesus. O nome de Jesus nos permite governar, o nome de Jesus nos permite dominar. Está nas nossas mãos. O que você precisa está hoje nas suas mãos, está hoje na sua voz. Fale e acontecerá. Creia e Ele fará. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Fale a palavra. Fale a palavra. Ei, o nosso Deus é dono de todo ouro e de toda prata. Corrija os seus caminhos e a manifestação do que é necessário chegará. Deus é o maior interessado em que as pessoas sejam libertas, curadas e transformadas. E de verdade, já foram. Só precisa que se manifeste através do poder da palavra sendo lançada. Existem dons disponíveis que precisam ser operados.
O dom da fé está disponível e ele precisa ser operado. O dom de cura está disponível e ele precisa ser operado. Palavras de sabedoria e de conhecimento. Variedades de línguas. Os dons estão disponíveis e precisam ser operados. Eles precisam ser operados não só na igreja, mas por onde nós andamos, por onde nós passamos. Porque, amados, eu creio que a nossa sombra cura. Eu creio que o nosso toque cura. Eu creio que a palavra de Deus liberada pela nossa boca cura. Eu creio que o nosso abraço cura. Eu creio que os nossos olhos curam. Eu creio. E essa é a nossa realidade, porque nós somos semelhantes ao Pai. Nós somos a imagem e semelhança do Pai. Ei, você é o Pai aqui na terra. Se não é por nós, como as pessoas verão a Deus? Como as pessoas verão a Deus? Não tem mais como Paulo voltar. Não tem mais como Pedro voltar. Não tem mais como Jesus voltar para manifestar aqui na terra, porque ele vai voltar, amém. Mas nós precisamos operar o poder de Deus. Mas você precisa começar a operar na sua própria vida, porque de que adianta você operar na vida dos outros se a sua própria vida você não consegue governar, você não consegue dominar. E eu quero te convidar para que esse alinhamento ele seja feito dentro de você. Sabe, amado, se você sair daqui com essa consciência de domínio e poder, com essa consciência de governo em nome de Jesus, você pode mudar o mundo, você pode mudar a sua situação, você pode mudar a sua família, você pode mudar a realidade de pessoas na África, você pode mudar a realidade de pessoas na Cachoeirinha, em Pirituba, na Lapa, você pode mudar a realidade de pessoas em hospitais, você pode mudar a realidade de pessoas na sua casa, na sua família. É para isso que somos chamados e é para isso que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos chamados à semelhança, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para operar amor, para operar paz, para operar alegria, para vivermos o reino espiritual aqui, tornar real o reino espiritual neste lugar. Nós fomos chamados para reconciliar as pessoas com Cristo, amados. Existe um propósito maior do que esse: reconciliar os filhos com seu Pai. Ei, as pessoas estão sedentas por essa operação de poder. As pessoas precisam ver a perna crescer. As pessoas precisam ver o morto ressuscitar. E nós não podemos esperar que os outros façam, que os líderes façam. Mas nós estamos aqui para fazer. E eu gostaria de chamar aqui os homens casados aqui na frente. Todos os homens casados aqui na frente. Deixa eu dizer algo para vocês. Vocês governam na casa de vocês. Vocês precisam ser o governo na casa de vocês. Jesus precisa governar através da vida de vocês. Vocês é que foram chamados para serem sacerdotes do lar. Vocês precisam operar esse domínio e esse governo no lar de vocês. E é um posicionamento que vocês precisam ter em Deus, não só na vida de vocês, mas a família, a eternidade da família de vocês está em jogo. A eternidade da família de vocês, entendam, cada um é responsável pela sua eternidade, mas as suas esposas e filhos precisam que vocês governem o lar de vocês, como Cristo disse para fazer. Ser o homem em casa como Cristo, como a palavra de Deus orientou. Ser o pai em casa como a palavra de Deus nos ensina. Eu inspiro vocês nessa noite a estudarem sobre isso. Comecem a estudar sobre isso, para que vocês sejam a plenitude da vontade de Deus na casa de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Francisco,
Pastor Zé Carlos, Pastor Antônio, eu gostaria que vocês orassem por esses homens, porque a unção que está sobre vocês vai alcançá-los para ajustar o que é necessário, em nome de Jesus. E você que está aí no seu lugar, ora em outras línguas, amém? As pessoas que estão com sintomas de depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, eu gostaria que vocês viessem aqui na frente também. Você que está tendo sintomas de crise de ansiedade, transtorno de pensamento acelerado, depressão, ansiedade, não se importe com o que o outro vai pensar. Se importe em simplesmente receber a unção que está disponível para você essa noite. Eu gostaria que você viesse aqui na frente para receber a oração dos nossos ministros de cura. Eu sei que tem alguém aqui assim, não é só uma pessoa, mas você é livre para receber da unção ou não. É uma escolha sua. Deus, Ele quer fazer. E Ele faz infinitamente mais. Mas nós temos também que ter o nosso posicionamento de crer e acreditar. Porque vai acontecer. E a cura, ela vai se manifestar. De verdade, a cura já aconteceu na cruz. A única coisa que vai acontecer é ela se manifestar na terra. Amém? Sandrinha, você pode orar por ela, por favor? Aleluia. Se você tiver inclinação e quiser vir aqui na frente, pode vir. Amém? Ore brambracere quebrambrabracere quebrambrabracere quebrambrabras. Ere brambrabracere quebrambrabracere quebrambrocere quebrambrai, Andrés. Ore quebrambrabracere quebrambrabracere quebrambrocere quebrambras. João 17, no versículo 20, está escrito: não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Aqui é Jesus falando. Minha oração é que todos sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu sou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aleluia. Espera que eu preciso voltar aqui. É um pouquinho antes. Começa no versículo 13. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham a minha plena alegria em si mesmos
Eu lhes dei tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Não peça que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo como eu também não sou. Consagra-os na verdade que é a tua palavra. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio. Eu me entrego como sacrifício santo por ele, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que todo mundo creia que me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que amas tanto quanto me amas. Essa é a oração de Jesus por nós, que sejamos um com Ele. Assim como Ele é um com Deus, nós somos um com Ele, Ele é um com nós. E Ele deu a glória dEle para estar habitando dentro de nós. Essa glória que opera através das nossas vidas para alcançar o próximo, mas também para vivermos uma vida de plena alegria, como assim Ele disse. A intenção e a vontade de Deus é que vivamos uma vida de plena alegria. Um com Ele, Ele um com nós, um com Jesus. Todo mundo, todos os três, eu, Ele, Jesus aqui, nós somos um. Precisamos estar nele, precisamos permanecer nele, precisamos nos mover como ele, precisamos nos sentir como ele, precisamos pensar como ele, precisamos agir como ele. É unidos, Jesus, Deus e nós. Amém? E eu creio que você vai sair daqui com essa consciência de domínio e governo, e você vai praticar isso na sua casa e praticar aí. Amém?